A Revolução Francesa foi um período de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e mais amplamente em todo o continente europeu, que teve início de 1789 e foi até 1799. O povo queria os seus direitos e estavam cansados de pagar tanto imposto. Então, a grande desigualdade social da França foi a raiz que causou a convulsão que iniciou a Revolução Francesa. Mas o que foi o grande estopim que deu início oficial da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha, onde a população invadiu a prisão real, libertou os poucos presos que ali estavam e tomou as armas para lutar contra a guarda que protegia o rei Luís XVI, rei da França e Navarra, de 1774 até ser deposto em 1792, durante a Revolução Francesa, sendo executado no ano seguinte. Então, para a gente entender um pouco melhor como ocorreu o processo de educação na Revolução Francesa, muito antes de 1789, lá ainda na França absolutista, o país já debatia vigorosamente a educação, as funções que lhe cabiam cumprir, o modelo que deveria seguir, os métodos pedagógicos mais eficazes, a natureza laica ou eclesiástica das temáticas e, sobretudo, o papel histórico da Igreja na formação e administração das escolas e o futuro que deveriam desempenhar nessa importante atividade social. Os anos seguintes se passaram e foram marcados por muita violência e diversas alterações na forma política. E este período estendeu-se de 1789 a 1799. E como consequência do campo cultural e educacional, houve debates e algumas propostas e intervenções educacionais que marcaram esse momento. Resumindo, houve muita discussão e foram lançados no período importantes concepções acerca da educação para todos. A Revolução Francesa buscou principalmente romper com os costumes e a estrutura do antigo regime. Durante todo o período da Idade Média, a Igreja organizava as ações educacionais, transformando a escola em uma ferramenta para a difusão dos dogmas cristãos. Portanto, a nova educação proposta preconizava a necessidade de ser laica, sem interferência da religião, para então atender aos interesses da nova classe em ascensão. Vários protagonistas desse processo de educação marcaram e influenciaram as discussões educacionais nesse período. Um deles foi Robespierre e Danton, no período de 1759 a 1794. Condorcet, no período de 1743 a 1794. Mirabeau, no período de 1749 a 1791. E, por fim, Lepecheur, no período de 1760 a 1793. Mary Jean Anthony Nicolas de Carritat. Condorcet nasceu em Heilbronn, na França, no dia 17 de setembro de 1743. Descendente de uma família tradicional, estudou em colégios jesuítas, em Reims e Paris. Foi um filósofo e matemático francês. O Marquês de Condorcet, normalmente referido como Nicolas de Condorcet, em 1969 é eleito membro da Academia de Ciências. Proposta de Condorcet na educação. Condorcet elaborou um projeto do qual abordava um assunto sobre a organização geral da instrução pública. Foi um dos líderes ideológicos da Revolução. O matemático e filósofo Condorcet ocupava uma cadeira de deputado na cidade de Paris. Embora seu projeto não tenha sido aprovado pela Assembleia, construiu um esboço de uma nova educação, na qual, por intermédio dele, o modelo da escola seria única, pública, gratuita, laica e universal. Com isso, Condorcet tinha um compromisso cuja meta seria de uma sociedade democrática, pois, segundo ele, não adiantava o povo ser declarado com direitos, como foi a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que era a marca da Revolução, se o povo não usufruísse destes direitos. Inclusão de todos, independente do sexo.
Condorcet possuía uma teoria de uma sociedade democrática avançada, na qual incluía todas as pessoas sem exceções de gênero e etnia. Era contra a discriminação a protestantes e judeus e doutrinava o fim da escravidão e o direito de cidadania dos negros. Segundo ele, a educação era uma questão política, pois seria a responsabilidade do poder público zelar para que as desigualdades não se tornassem, na prática, um motivo de desrespeito de direitos. A educação na teoria de Condorcet era um direito de todos, para que também oferecesse a possibilidade do desenvolvimento dos talentos individuais. Uma sociedade baseada no mérito de cada um seria justa e honesta. Em 1791, Condorcet redigiu 5 memórias sobre a instrução pública, porém, seu projeto não teve continuidade na ocasião. Acreditava-se que o ensino para contribuir com a liberdade de pensamento e a independência dos cidadãos não poderiam estar submissos aos dogmas da religião. A pré-condição era que fosse um ensino totalmente laico. Educação em graus e baseada em estatísticas. Diferente do antigo regime, em que a educação formal era dada aos ricos e os pobres desenvolviam seu aprendizado através dos ofícios artesanais, Condorcet defendia o ensino da matemática e ciência para todos. Para que isso se tornasse real, ele planejou uma escolarização em graus, que funcionaria da seguinte maneira: cada cidade teria uma escola de primeiro grau de 4 anos. Num primeiro momento, o segundo grau ficaria a cargo de instituições em regiões polo, que centralizariam o atendimento. Já os poucos cursos superiores estariam nos centros mais populosos. Conforme os professores se formassem e se criasse um bom contingente, novas escolas seriam abertas, ampliando a oferta em cada nível. De modo geral, sua principal ideia era promover a inclusão, de maneira que todos tivessem acesso ao conhecimento e ele fosse a ferramenta que mudaria o mundo. A Convenção. Um dos períodos da Revolução Francesa, o da Convenção, ocorrido em 1792 a 1795, foi bastante rico na elaboração de projetos e decretos que expandiam o ensino obrigatório, de forma a acompanhar a evolução das teorias e práticas da educação. Em 1793, por exemplo, foi aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte o Plano Nacional de Educação, concebido por Lepeletier. O documento, inspirado em Rousseau, de forma geral, defendeu o princípio da igualdade efetiva e do direito de todo cidadão ao saber, também especificando os direitos das crianças até os seus 12 anos. Este vídeo foi elaborado e apresentado à Universidade 9 de Julho, como parte dos requisitos para avaliação da disciplina História da Educação, sob orientação da professora Marta Cristina. E os membros que participaram deste trabalho foram Bruna Marina, Cassiane Apóstolo, Stephanie Sodré, Rosimar Lopes e Uli Pedroso.